Vamos lá, deixa eu explicar para vocês como é que a gente vai fazer hoje. Módulo 24 de Matemática 1, números complexos. Eu pedi para vocês fazerem os exercícios. Gente, se a mesa estiver tremendo um pouco, não é terremoto, tá? Eu tenho uma gata que está dando banho na outra, ela resolveu. Eu vou parar a aula agora para tirar. Aí, vamos lá. Vocês vão ter módulo 24. Eu já fiz a correção dos exercícios. Assim que acabar a nossa aula de hoje, a última aula, eu vou colocar a correção, tá? Então, a correção do capítulo 24 vai para vocês. Capítulo 25, eu pulei. Legal. Por quê? É uma recordação de trigonometria. Só que a recordação de trigonometria que está lá, vocês não vão aproveitar nada para números complexos. Então, é legal uma recordação super bacana, mas nesse momento não ia adiantar nada, então eu coloco depois a correção dos exercícios para vocês, mas não vou pedir nem para vocês fazerem, tá? Eu vou passar para vocês terem e poderem ter no caderno, só. O ano que vem vocês vão recordar tudo de novo, trigonometria. Nós estamos na apostila 6. Na apostila 6, vocês estão no capítulo 26. Esse capítulo é de números complexos, continuando, mas a parte trigonométrica, que é a parte mais detalhada e um pouco mais chata, porque a gente vai juntar trigonometria junto com números complexos. O que a gente vai aproveitar de trigonometria? Aquilo que eu fiz recordação, a aula passada, sobre como determinar os ângulos, como lembrar o quadrante que eu estou trabalhando o ângulo, tá? Então, nós vamos ver alguma coisa já hoje. Nessa primeira aula, a gente vai trabalhar o capítulo 26. Depois, na segunda aula, a gente vai ver. Amanhã, a gente vai ver matemática 2, tá? Eu vou levar ao mesmo tempo matemática 1 e matemática 2. Por quê? Porque a atividade 7 que vai vir é de matemática 2. Eu fiz para dar uma aliviada para vocês, para não pesar muito, tá? Então, nós vamos levar os dois ao mesmo tempo. Entenderam esse monte de recado? Sim, tá. Sim. Então, vamos lá. Vamos ver o que nós vimos na aula passada através dos exercícios conceituais. Exercício 1. Vocês têm aí um gráfico onde eu tenho o ponto A. Ele me fala que, na figura, o ponto A é o afixo de um número complexo. Afixo é o ponto, tá? A distância do ponto A até a origem, essa distância vale 4. Então, a diferença entre Z e o seu conjugado é... Para quem não vem na aula há algum tempo, eu estou falando provavelmente em latim, tá? Então, vocês vão ter que assistir algumas aulas passadas para entender um pouquinho mais isso. Primeira coisa, nós vimos na aula passada que um número complexo, ele tem representação gráfica, onde aqui vai ficar a sua parte real e aqui vai ficar a sua parte imaginária. Qual é o formato de um número complexo? Z igual a A mais BI, onde A é a parte real e B é a parte imaginária. O que significa essa distância? Essa distância é o que a gente chama de módulo de Z. Módulo
de Z, que pode ser chamado assim, ou vocês vão ver muitas vezes como Rho, é A ao quadrado mais B ao quadrado. Quem é o A? É a parte real. Quem é o B? A parte imaginária. Só que nesse exercício eu não preciso calcular, porque ele me deu que o módulo de Z vale 4. Onde eu vou precisar disso? Na minha fórmula. Existe uma fórmula que me dá o valor desse ângulo. Esse ângulo é chamado de θ. No caso, ele já me deu, ele falou que θ vale 135 graus. Tá. A minha fórmula, ela é assim. Na parte, quando a gente trabalha a parte trigonométrica, Z é igual. Essa é a forma algébrica, A mais BI, que é quando a gente já fez operações de mais, menos, divisão, multiplicação, potência, tá? Tudo a gente usou a parte algébrica. A parte trigonométrica, ela é módulo de Z vezes cosseno de θ mais I seno de θ. Isso vai me dar o meu formato da parte trigonométrica. Para achar o cosseno de θ, aqui eu não preciso porque ele já me deu, tá? Para achar o θ, eu faço cosseno de θ é igual a parte real, que é o A, dividido pelo módulo de Z. Para achar o seno de θ, eu pego a parte imaginária dividido pelo módulo de Z. Isso eu vou estar repetindo várias vezes, porque a gente vai usar em vários exercícios, tá? Bem, isso são fórmulas que a gente viu na aula passada. Agora eu vou aplicar essa fórmula. Z é igual módulo de Z. Ele me deu que vale 4. Cosseno de θ. Quem é θ? 135 graus mais I seno de 135. O que é fundamental aqui da parte de trigonometria é eu relembrar os sinais da função seno e cosseno. Vamos lá. Ô, Pro, Oi. eu assisti as suas outras aulas gravadas semana passada e eu só não entendi o que que é esse I do seno. É só a letra ou vai ter alguma coisa ainda? O I, ele representa para a gente que essa é a parte imaginária. Ah, só por ser imaginário. Porque como a gente tem a parte real, a parte imaginária sempre multiplica I. Na parte trigonométrica, o seno vai me dar a parte imaginária. O seno é o eixo Y. Ah, tá, por isso. Beleza. Tá? Então, aqui, gente, 135 graus. Primeiro, aonde está localizado? Aqui. Como eu vou fazer? Sempre assim. Qual é a distância para o eixo X? É sempre X? Sim, é sempre X. Não importa se é seno, se é cosseno. Eu vou até o X, que está mais próximo. 135 até o X dá 45 graus. Eu vou sempre estar em qual ângulo? 0, 90, 180, 360, que são os básicos, ou 30, 45, 60, tá? Então, esses são os arcos que vão aparecer. Então, vamos pensar. Qual é o seno e o cosseno de 45 graus? A aula passada eu já coloquei, eu vou deixar aqui em cima 30, 45 e 60. Dá para enxergar aqui em cima? Dá pra... Dá? Seno
cosseno. 1 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e 1 sobre 2. Então, 45 graus, eu sei que tanto seno como cosseno valem raiz de 2 sobre 2, tá? Então, Z é igual a 4, cosseno de 135, raiz de 2 sobre 2. E seno de 135, raiz de 2 sobre 2. Só que eu tenho que verificar o quê? Os sinais. Aqui, o que vai pegar no exercício muda de um para o outro totalmente é o sinal. O seno e o cosseno. O seno é positivo em cima, negativo embaixo. Cosseno é positivo aqui, negativo aqui. Lembrando que o seno, ele está baseado no eixo Y. Então, a parte de cima é positiva, a parte de baixo é negativa. O cosseno é eixo X, lado direito positivo, lado esquerdo negativo. Então, nesse quadrante que a gente está utilizando, eu sei que o cosseno, ele é negativo e o seno positivo. Até aí, alguma dúvida? Não, pronto. Nenhuma. Tá tudo igual Então, da outra aula. Eu vou aplicar a distributiva, 4 dividido por 2 dá 2, então vai ficar menos 2 raiz de 2. Deixa eu já colocar no formato aqui para vocês verem. Z vai ser igual a menos 2 raiz de 2. Aqui eu vou dividir 4 por 2, também vai dar 2. 2 raiz de 2 i. Gente, eu acabei de transformar o meu número na forma algébrica. Essa é a forma trigonométrica, tá? Ó, tá vendo Z aqui em cima? Cosseno mais I seno é a forma trigonométrica. Essa é a forma algébrica. Então, eu tanto passo daqui para cá, como daqui para cá. Eu vou fazer isso das duas maneiras. O exercício pediu o quê? O exercício pediu para a gente calcular Z menos o seu conjugado. Então, Z menos Z conjugado. O que é Z conjugado para a gente? É quando eu pego esse número e inverto o sinal da parte imaginária. Então, vai ficar menos 2 raiz de 2, mais 2 raiz de 2i, menos, parte real fica igual, parte imaginária eu inverto. 2 raiz de 2i. Z menos Z conjugado vai ser igual menos 2 raiz de 2, menos com menos, mais 2 raiz de 2. Esse corta com esse. 2 raiz de 2i, menos com menos, mais 2 mais 2, 4 raiz de 2i. Esse é o resultado final, que é a alternativa B. Nesse exercício, eu preciso relembrar o quê? O que é cosseno, o que é seno, os sinais. Eu preciso saber o que é conjugado. Eu preciso saber como trabalhar a parte imaginária, a parte real. Então, gente, nós temos aí um belo trabalho pela frente.
Vamos lá, respirando fundo, tirando as dúvidas. Nenhuma dúvida, eu só não lembrava o que é o número conjugado aí. Tá. Então, tentando aí marcar o máximo possível, toda vez que aparecer o risquinho em cima, eu estou trabalhando a parte conjugada, ou seja, eu inverto o sinal do imaginário. Peraí, que eu vou ver aqui que eu perdi a pergunta. Aqui. Para que usa esse cosseno igual a sobre... Juliane, eu vou te mostrar agora, porque foi o último exemplo que eu fiz na aula passada. Eu vou fazer, inclusive, o exercício 3 primeiro, para a gente relembrar isso, para explicar melhor. Quando a gente vai utilizar, transformar aqui na parte trigonométrica. É o inverso. Então, eu vou dos dois lados, eu vou de um lado para o outro. Eu vou explicar isso agora outra vez. Estou dando a volta aqui. Estou ligando a bateria. Gente, lembra que eu tinha invertido um vídeo? Estava meio ao contrário, uma parte do vídeo. Eu já arrumei, tá? É o de probabilidade 2. Os 2 primeiros exercícios eu estava meio escrevendo ao contrário. Agora já está certo, tá? Então, ontem eu arrumei isso, porque eu ainda tinha no celular essa gravação. Senão, eu não ia arrumar. Eu ia ter que gravar tudo outra vez. Oi? Mas foi o que você falou, só tinha um exercício virado. Então, mas eu arrumei, né? Eu sei que dava até para entender, dava para... Mas eu ajeitei para ficar bonitinho, tá? Então, quem não tinha visto, perdeu, tá? Porque quando for ver agora, já está desvirado. E quem tinha visto, entendeu, jóia. Já acertei. Mas pode ser que até o final do ano venham mais uns 5 assim, tá? Porque esse negócio de ficar gravando 4, 5 vídeos no dia e depois ter que ficar virando tudo, às vezes uns escapam. Pro, você não consegue gravar direto? Oi? Você não consegue gravar direto só? Então, a imagem do celular, ela fica melhor do que a do Note. Então, eu gravo com o celular. Só que eu gravo com a câmera frontal, porque eu preciso ir vendo o que está acontecendo. Eu adoro me ver, sabe? Eu fico assim, emocionada. Então, para poder me ver, eu gravo com a câmera frontal. Aí a imagem fica invertida. Então, aí eu passo por um programa que junta todos os exercícios, né? Porque de um para o outro eu vou cortando toda hora. Aí eu junto tudo e conforme eu vou juntando, eu vou invertendo cada exercício que eu faço, cada gravação. No trabalho. Sabe o que dá mais trabalho, o que é mais assim? É você ficar, por exemplo, domingo, a tarde inteira gravando, né? Depois ir até às 11 da noite, meia-noite editando.
E aí, depois de 15 dias, você olha lá no YouTube, uma visualização. Isso é que é tenso, gente. Nossa, é muito chato. Tenho conversado com a Laís sobre isso. É muito. Você fala, gente do céu, a gente está se matando, o aluno não está nem abrindo para ver o que tem aqui. O dia que eu ficar cantando durante o vídeo, ninguém vai saber, porque um ou outro é que vai falar, nossa, a professora pirou. Então, isso é que é chato, porque a gente faz a correção dos exercícios para vocês, e o pessoal não visualiza. Mas, tá bom, vamos à luta e quem sabe uma hora dá certo, né? Eu já estou seguindo aquele lema, faça a sua parte, né? Odeio isso, mas é o que eu estou fazendo. E é assim, gente, fiquem bem espertos, não esqueçam. Nós parece que estamos começando uma segunda onda aí. Se não tiver vacina, o ano que vem nós vamos ter problemas outra vez. E aí é vestibular. Como é que vocês vão recordar coisas que vocês não viram? Pois é. Posso apagar? Pode, Pro. Vamos lá. 3. Eu vou pular o 2, vou fazer o 3 para tirar todas as dúvidas dessa primeira parte. O módulo e o argumento do número complexo. Z igual a 1 mais I vezes 1 menos I ao quadrado. Primeira coisa, eu vou ter que transformar isso aí no número de formato algébrico. Então, eu tenho que ter A mais BI, tá? Não posso trabalhar de outra forma. Então, primeiro eu vou ter que elevar 1 menos I ao quadrado. 1 menos I ao quadrado é 1 menos I vezes 1 menos I. Eu já aplicaria produto notável aí direto, mas como está número complexo, eu vou deixar assim para vocês não se confundirem. 1 vezes 1, 1. 1 vezes menos I, menos I. Menos I vezes 1, menos I. Menos com menos, mais I ao quadrado. A gente já viu que I ao quadrado, inclusive, é o princípio de tudo. I ao quadrado vale menos 1. 1 menos 1 dá 0. Menos I, menos 2I. Então, voltando para o início do exercício, Z é igual a 1 mais I, vezes 1 menos I ao quadrado é menos 2I. Vou multiplicar isso aqui. 1 vezes menos 2I, menos 2I. I vezes menos 2I, menos 2I ao quadrado. Outra vez, apareceu I ao quadrado, eu inverto o sinal, porque I ao quadrado é menos 1. Então, eu vou inverter, isso aqui vai ficar mais 2. E o I some, tá? Ele deixa de ser um número imaginário, porque eu substituo o I ao quadrado por menos 1. Então, o formato de Z vai ser 2 menos 2I. Agora, eu vou começar o exercício. Oi? Pro, o que está escrito na segunda linha? Aqui? Não, em cima, na azul. Não, lá no comecinho, eu não consigo enxergar a casa da luz. Aqui? Não, antes. Aqui?
Isso, daí em diante. Tipo, tá escrito. 1 menos i elevado ao quadrado. Ok, e depois? Que é 1 menos i vezes 1 menos i. Ah, tá, obrigada. Tá? Eu elevei ao quadrado, eu multipliquei ele por ele mesmo. Ah, tá, que a luz tava dando reflexo. Tá. Ô, Pro, eu fiquei Oi. meio confusa nessa última parte do menos 2i ao quadrado virando mais 2. Tá vendo? Ó a cara de brava da professora. Júlia, vamos lá. Nós temos a parte dos números complexos. A gente está trabalhando uma unidade chamada de unidade imaginária. Por que ela é imaginária? Porque a gente fala que i ao quadrado é menos 1. Não existe nenhum número ao quadrado que seja menos 1. Então, a gente trabalha isso como sendo um número imaginário. A gente não consegue verificar isso nos reais. Então, toda a primeira parte do estudo que a gente fez dos números imaginários foi em cima disso. Então, a gente aprendeu a trabalhar a unidade imaginária. Então, quando eu faço a multiplicação, eu chego em menos 2, menos 2i, menos 2i ao quadrado. Isso aqui eu já sei que é a parte imaginária. I ao quadrado, eu preciso transformar. Existem potências de I, tá? Que a gente fez vários exercícios disso. Mas a principal nesse momento é que I ao quadrado é menos 1. Então, no lugar de I ao quadrado, eu vou substituir por menos 1. Então, vai ficar menos 2i, menos com menos, mais. 2 vezes 1, 2. Então, toda vez que aparecer I ao quadrado, eu mudo o sinal que eu tinha, não era menos, eu sei que vai ficar mais, e o i some, porque eu substituí o i ao quadrado por menos 1. Certo, Pro, obrigada. Tá? Mas seria interessante. Inclusive, eu falei para vocês que tem um vídeo da correção do capítulo 24, que eu vou colocar hoje. Por favor, verifiquem a correção desse vídeo, porque lá eu fiz vários exercícios. Tem soma, tem subtração, tem potência. Vai ajudar vocês. E olhem uma videoaula de números complexos anterior, das ao vivo, que pode ajudar também, porque senão essa parte pode ficar meio complicada, tá? Aí a gente vai ter 2 menos 2i. A partir de agora, isso é a forma algébrica. Eu vou chegar na forma trigonométrica. Para chegar na forma trigonométrica, eu preciso de duas coisas: módulo e argumento. Módulo é isso aqui, ó. Módulo de Z ou Rho, tá? Pode aparecer. Vocês podem ver cada hora de uma maneira diferente, vocês não vão entender. É igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Gente, meu módulo vai ser o A vale 2. Lembrando, o A é sempre a parte real e o B é sempre a parte imaginária. Por quê? Porque a forma algébrica é A mais BI. Todas as fórmulas são baseadas nesses valores. Então, o A vale 2, 2 ao quadrado, mais o B, eu só vou pegar o número, menos 2 ao quadrado. Vai dar 4 mais 4, que vai dar 8. Já coloca direto 2 raiz de 2. Então, esse exercício pediu módulo, tá aqui, 2 raiz de 2. E pede o argumento. Argumento nada mais é do que o ângulo. Ele quer saber quanto vale o θ. Para conseguir achar o valor de θ, eu vou usar essa fórmula. Cosseno de θ é igual
A. B não, desculpa. É A, né, Pro? A sobre É. módulo de Z? A sobre módulo de Z. B sobre módulo de Z. Então, é aqui, Juliane, você vai entender melhor como usa a fórmula. Quem é o A? O A é 2. Sobre o módulo vai dar sempre positivo, tá, gente? Porque o módulo é raiz. Então, o módulo é sempre positivo aqui. 2 raiz de 2. Eu vou fazer esse primeiro, mas vocês vão perceber. Logo que aparecer isso, vocês já vão saber que é raiz de 2 sobre 2 o resultado, tá? Ó, cortei. Deu 1 sobre raiz de 2. Vou multiplicar em cima e embaixo. Vai dar raiz de 2 sobre 2. Vou fazer a mesma coisa aqui. Só que o B é menos 2. Sobre 2 raiz de 2. Gente, já vou eliminar todas essas passagens. Vai dar menos raiz de 2 sobre 2. Aqui eu vou parar e vou pensar. Bolinha. Primeiro, quando é que seno e cosseno valem raiz de 2 sobre 2? 45. 45 graus. Legal. Só que eu preciso ver aonde é que está esse 45 graus, em que quadrante que ele está. Se os dois forem positivos, eu já sei que é primeiro, é 45. Se eles não forem positivos, vamos pensar. O cosseno é positivo. Aonde o cosseno é positivo? Aqui e aqui. Onde é que o seno é negativo? Aqui e aqui. Ou seja, eles se encontraram aqui. Então, eu sei que o meu ângulo, ele está no quarto quadrante. A que distância do X? 45 graus. Gente, qual é o valor aqui final? Não é 360? 360 menos 45, 315 graus. Acabei de achar o valor do meu argumento. Θ é igual a 315 graus. Só que, é claro que nem tudo é lindo e maravilhoso, o exercício adora dar em radianos a resposta, tá? Eu não sei porque eles não gostam muito dos graus. Não tem problema. Se a gente lembrar que 45 é π sobre 4, tá? Aí uma maneira bem fácil é vocês olharem pelas alternativas. Se vocês olharem para ficar mais rápido, eu faço assim. Π sobre 4 vai indo de 45 em 45 graus. Π sobre 4, 2π sobre 4, 3π, 4π, 5π, 6π, 7π sobre 4. Eu acabei de achar que o meu argumento é 7π sobre 4. Se eu não gostar dessa maneira, tá? Eu transformo. Eu vou multiplicar por π e dividir por 180. Eu vou simplificar. Mas dá mais trabalho. Então, vocês vão se adaptando para ir facilitando a maneira de transformar, para poder chegar no resultado. Então, quem não lembra, π é 180. 180 dividido por 4 dá 45. Então, nossos principais ângulos são 30 graus, que é π sobre 6. 45 graus, que é π sobre 4. E 60 graus, que é π sobre 3. Esses são os principais, tá? Então, eu vou ter aqui os valores
relativos a eles. Se o exercício tivesse pedindo, determine a forma trigonométrica. Lembrando que essa é a forma algébrica. Qual seria a forma trigonométrica? Seria assim, ó. Z é igual ao módulo. Quem é o módulo? 2 raiz de 2. Cosseno de 315 mais I seno de 315. Essa é a forma trigonométrica do meu número. Professora, mas eu vou resolver? Se você resolver isso, você vai chegar nisso aqui. Tá? Então, é claro, se ele pediu a forma trigonométrica, é aquilo lá. Não precisa fazer mais nada. Mas vocês viram o exercício? Como ele ocupa a lousa inteira e uma aula inteira. A folha do caderno inteira também, Pro. Também. Esses são os mais curtos. Os que vêm depois são um pouco mais longos, gente. Então, por favor, se possível, estejam na próxima aula de hoje, porque eu acho que seria interessante vocês verem os outros exercícios dessa parte, porque nós não vamos ficar só na forma algébrica, nós vamos para a potência. E a fórmula muda um pouquinho. Acrescenta alguma coisa. Então, gente, aí a coisa vai pegar. Mas tem um bom lado da questão. Vocês não vão ver exercícios assim praticamente de Enem, tá? Se vocês prestarem atenção, não tem. São exercícios complicados demais. Tudo bem, gente? Até aí? Sim, professor. Ó, eu já fiz a